Bom dia, pessoal. Antes da gente falar da nossa temática de hoje, lembrando a vocês que amanhã aqui no TikTok, à noite às 7 horas, nós vamos ter a live falando sobre relacionamento afetivo na neurodivergência. Vou estar eu e a Karen falando sobre o tema, eu, neuropsicólogo, neurocientista, psicopatologista e musicoterapeuta, a Karen, neuropedagoga, neurocientista clínica, neurometrista e TDAH, e nós vamos estar falando das nossas experiências, tanto profissionais quanto pessoais, né, por sermos um casal, falando da questão afetiva. O tema de hoje, ele foi solicitado pela Letícia, tá? Para falar sobre pressão social sobre o autismo. Eu vou começar minha fala, Letícia, falando o seguinte: a pressão social é uma marca e uma característica contundente dentro de toda e qualquer sociedade no nosso mundo. Nós vivemos uma pressão absoluta e gigantesca. As pessoas, elas são cobradas, as pessoas, elas são criticadas, as pessoas são desqualificadas. Diversas situações são impostas como modus operandi de atuação, de conduta e de escolhas no nosso dia a dia, independentemente de sermos neurodivergentes ou neurotípicos. Então nós estamos falando de uma questão universal. O que acontece na neurodivergência? A pressão social sobre a neurodivergência, ela carrega consigo todo esse histórico, todo esse arcabouço cultural, tá? Porém, ela também carrega consigo outros elementos, como, por exemplo, a falta de informação e de conhecimento, tá? A crítica que ignora fatos científicos, técnicos e clínicos. Eu estou falando de ignorância mesmo. Eu estou falando de uma rejeição a todo e qualquer ser que tenha uma situação diferenciada. Então, o autismo, dentro da sua condição, ele vai ter características diferentes e, consequentemente, então, ele vai sofrer uma pressão social. Assim como nós temos a pressão racial, como nós temos a pressão econômica, como nós temos a pressão sexual, tá? Todo e qualquer indivíduo que fuja de um senso comum, ele vai passar por essa pressão. E eu quero detalhar um pouco essa questão social, que eu acredito seja extremamente importante, que ela inicia normalmente dentro do contexto familiar, tá? Em dois aspectos. No indivíduo de diagnóstico tardio adulto, é muito comum a família negar o diagnóstico, refutar esse diagnóstico e passar a exercer uma crítica sobre um contingente importante de adultos diagnosticados, tá? Então, quando nós falamos de pressão social, nós estamos falando de uma pressão social que começa muitas vezes no núcleo familiar. E quando nós falamos de crianças, existe uma outra pressão social, e eu falo muito sobre isso, que é no sentido de aparentemente ter um acolhimento e uma aceitação, porém uma prática rotineira que busca transformar essa criança neurodivergente numa criança neurotípica, tá? E isso é uma negação à condição autista. Isso é não aceitar essa condição, tá? Então, o indivíduo na condição autista, ele não é diferente de qualquer outro indivíduo que tenha uma situação diferenciada, tá? O que acontece é que o autismo, nos últimos 15 anos, ele aflorou muito socialmente. Isso é uma consequência de todas as pesquisas científicas, de todo o exercício clínico que vem se aprimorando, de uma mídia que fala muito. Então, hoje, o alvo, ele passou a ser o autista, tá? Então, você encontra na fila preferencial pessoas que assumem uma verbalização de desdém,
um comportamento de combate ao indivíduo que precisa de uma fila preferencial. Você escuta pessoas em redes sociais criticando o indivíduo autista, questionando para que esse diagnóstico, tá? Mas isso em virtude dessa massificação de informações saudáveis que chegam até a sociedade e a sociedade então acaba alterando e deturpando isso, tá? O que eu deixo de recado para vocês? Como autista, e vocês sabem que eu sou autista, nós não temos nenhuma condição que nos torne melhor do que ninguém e ao mesmo tempo nós não temos nenhuma condição que nos faça ser menor do que ninguém. Nós temos características e essas características nos diferenciam. Então nós precisamos incorporar com muita força as competências que nós temos, porque nós temos muitas competências. Nós precisamos desenvolver determinadas habilidades, mas isso não é só do neurodivergente. O neurotípico também constitui um grupo que universalmente precisa desenvolver habilidades, só que são outras habilidades. Nós temos capacidade, nós podemos realizar, nós podemos fazer, nós podemos ter um bom desempenho, nós só vamos executar e realizar isso de uma forma diferente. Então, eu preciso, enquanto autista, ter uma admiração pela minha competência. Eu preciso, como autista, lutar para ter o meu espaço dentro da sociedade e apresentar essas minhas competências. E como ser humano, qualquer ser humano, nós na condição neurodivergente precisamos ter a humildade de reconhecer que nós também temos que trabalhar habilidades. Nós precisamos saber que pessoas convivem conosco, que estão ao nosso redor, mesmo que num núcleo muito pequeno. Isso não deixa de acontecer. Nós temos esposas, filhos, pais, irmãos. Então, nós podemos, dentro das nossas competências e respeitando a nossa característica autista, tá? Trabalhar para que esse processo relacional ele tenha mais qualidade. E se eu quiser expandir isso, eu também posso me trabalhar para expandir isso, dentro das minhas competências e respeitando a minha condição autista. Nós podemos, nós temos capacidade para isso. Porém, isso não nos tira da condição autista, tá? Gente, tá aberto para vocês, como sempre, tá? Adoro os comentários de vocês, adoro as colocações, vocês me ensinam muito e tenho certeza que vocês ensinam muitas pessoas do nosso grupo hoje, que está quase chegando em 7.000 pessoas, e isso está sendo um trabalho muito legal que todos nós estamos fazendo. Comente, deixe a sua dúvida, vamos construir esse conhecimento, tá bom? Um grande abraço.